Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas Morar na Espanha e finalmente foi divulgada no Boletim Oficial do Estado a Lei da Memória Democrática que você tanto está esperando para poder tirar sua nacionalidade espanhola. Se você segue aqui o canal, você acompanhou essa odisseia, nós acompanhando todas as notícias desde que essa lei começou aí com seus primeiros passos e por fim ela vai estar vigente a partir do dia de amanhã. Nesse vídeo de hoje nós vamos recapitular, vamos relembrar algumas coisas importantes que você tem que ter em conta para ver se essa lei vai ajudar você ou não, tá? E eu quero mostrar para vocês aqui alguns detalhes no Boletim Oficial do Estado, BOE, que é como se chama aqui na Espanha, o local onde se divulgam e publicam as leis antes de que elas entrem em vigor, ok? Bom, vamos lá. Então, como vocês podem ver aí na tela, a Lei da Memória Democrática ela tem esse seguinte número, 20 de 2022, de 19 de outubro, Lei de Memória Democrática não, porque eu não sou cebolinha. E foi publicada, como vocês podem ver aqui, no dia 20 de outubro. Se a gente descer aqui até o final, deixa eu procurar aqui, se a gente descer aqui até o final, a gente vai ver que essa lei vai entrar em vigor, segundo a publicação do Boletim Oficial do Estado, vai entrar em vigor ao dia seguinte ao dia da sua publicação. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a lei foi publicada dia 20, portanto, a lei entra em vigor dia 21 de outubro. Se você está vendo esse vídeo hoje, ela entra em vigor amanhã, sexta-feira, dia 21 de outubro de 2022. Isso quer dizer que a partir de amanhã você já pode começar a procurar o consulado para você poder dar entrada no seu pedido de nacionalidade, se você se enquadrar em algumas das condições mencionadas aqui na lei. E nós vamos revisar, tá? Nós já publicamos um vídeo sobre esse assunto, explicando com detalhes quem vai ser beneficiado e quem não pela Lei da Memória Democrática. Na época, isso foi baseado ainda no texto do projeto de lei que estava sendo votado no Congresso e depois subiu para o Senado. E agora a gente vai avaliar o texto final que foi aprovado mais uma vez, por se você não viu o vídeo anterior. Mas eu recomendo você que veja tanto o vídeo anterior quanto essa live. Nós fizemos uma live também super interessante, é quase 2 horas de live, mas nós estivemos aí respondendo perguntas ao vivo, perguntas reais, casos práticos, se vai se enquadrava ou não, se a pessoa conseguiria ou não, e eu recomendo você assistir. Mas vamos lá. A questão aqui da Lei da Memória Democrática, o que interessa para você que está buscando a nacionalidade espanhola é a Disposición Adicional Octava, ou a Disposição Adicional Oitava da lei, tá? Vamos procurar aqui a Disposição Adicional Oitava. Disposición Adicional Octava. Vale? Aqui está ela, a Disposição Adicional Oitava. Essa disposição é a que trata da questão de como as pessoas poderão optar ou obter a nacionalidade espanhola por meio da Lei da Memória Democrática. Vamos olhar cada um dos casos, tá? Qual é o primeiro caso dos beneficiados pela Lei de Memória Democrática? Diz aqui o seguinte: os nascidos fora da Espanha, de pai ou mãe, avô ou avó, tá? Ou seja, vai beneficiar, nesse primeiro caso, filhos e netos, segundo o texto legal, tá? Aqueles que nasceram fora da Espanha, de pai ou mãe, avô ou avó, que originalmente foram espanhóis. Quem originalmente foi espanhol? Pois o pai, a mãe, o avô ou a avó, ok? Ou, no caso, também a própria pessoa, que nesse caso aqui seria o filho ou o neto, né? E que perdeu a nacionalidade espanhola, tá? Como consequência do exílio na época do regime franquista aqui, por razões políticas, ideológicas, de crença, orientação e identidade sexual, e nesse caso perderam ou renunciaram à nacionalidade espanhola. Esses poderão optar pela nacionalidade espanhola de acordo com o artigo 20 do Código Civil, ok? Esse é o primeiro caso. Então, se o seu avô, sua avó, seu pai e sua mãe abandonaram a Espanha, foram para o Brasil na época do regime franquista e acabaram renunciando ou perdendo a nacionalidade espanhola por causa do regime franquista, por causa dessas questões de razões políticas, ideológicas e tal, você se enquadra nesse caso. Esse é um dos casos mais complicados pela questão de provar que você perdeu por causa disso. Eu vi uma notícia faz uns dias que eu não sei se confiar 100%, até porque com certeza os consulados e os órgãos responsáveis por tramitar os pedidos vão receber instruções claras de quais são as documentações que tem que apresentar em cada um dos casos. Mas eu vi uma notícia que dizia que essa questão da perseguição política, religiosa, por questões ideológicas e tal, seria, se presumiria que a pessoa passou por isso, imagino, se ela realmente saiu da Espanha na época do regime franquista, tá? Aqui o que eu aconselho vocês, se vocês acham que se enquadram nisso? Procurar o consulado da Espanha mais próximo da sua região e perguntar para eles o que você precisa fazer para comprovar se você se enquadra nessa situação. Aqui é tudo muito ambíguo, justamente pelo escopo geral dessa lei, que é bastante estranho de modo geral, ok? Segundo caso, que aqui já os próximos casos são bem mais simples, diretos e claros. Você vai perceber se você se enquadra ou não.
que é a linha A desse artigo 1º da disposição adicional 8ª, tá? Aqui diz, os filhos e filhas nascidos no estrangeiro de mulheres espanholas, cujas mulheres, essas mulheres, perderam a nacionalidade quando se casaram com um estrangeiro antes da entrada em vigor da Constituição de 1978. O que acontece? Antes da mudança da Constituição Espanhola de 1978, se uma mulher espanhola, por exemplo, saía da Espanha, fosse para o Brasil e ali ela se casasse com um brasileiro, ela perdia a nacionalidade espanhola. E, consequentemente, quando ela perdia a nacionalidade espanhola, quando nascia o filho dela não era espanhol de origem, porque a mãe já não era espanhola quando o filho nasceu. Ok? Então eles estão reparando essa injustiça pelo fato de que mulheres perdiam a nacionalidade quando se casavam antes de 1978. Então, se a sua mãe é espanhola, ou foi espanhola, né, e perdeu a nacionalidade porque se casou com um estrangeiro, um brasileiro, um argentino que seja, e ela perdeu a nacionalidade porque ela se casou antes de 1978, então você, como filho ou filha de uma espanhola nascida no exterior que perdeu a nacionalidade por essa causa, vai poder pedir a sua nacionalidade pela lei da memória democrática. Aqui não tem mistério. Ou seja, se sua mãe não perdeu a nacionalidade por ter se casado com um cidadão estrangeiro, então você não se enquadra nesse caso, ok? E o outro caso, tá? Que esse é bem abrangente, aqui diz, os filhos e filhas maiores de idade daqueles espanhóis aos quais foi reconhecida a sua nacionalidade de origem em virtude do direito de opção, de acordo com o disposto na lei, na presente lei, ou seja, esta lei, ok? Ou na disposição adicional 7ª da Lei 52 de 2007, que é a antiga lei de memória histórica. Esses também vão poder pedir. Aqui eu vou explicar um pouquinho porque parece difícil, mas não é. Se o seu pai, sua mãe, por exemplo, conseguiram a nacionalidade espanhola na época da lei da memória histórica, ok? Porque optaram por ela. Naquela época, os filhos maiores dos que conseguiram a nacionalidade pela lei da memória histórica naquela época não podiam ter acesso à nacionalidade. Então imagina, que eu lá na época da lei da memória histórica consegui minha nacionalidade porque eu dei entrada pela lei da memória histórica, mas meu filho era maior, meu filho não tinha direito. Agora vai conseguir por causa desse artigo, porque aqui diz que aqueles que conseguiram, de acordo com o disposto na disposição adicional 7ª da lei da memória histórica e eram filhos maiores, poderão também optar pela nacionalidade espanhola de origem, ok? E aqui também fala os filhos e filhas maiores dos que consigam pela presente lei. Quer dizer, se alguém conseguir a nacionalidade espanhola pela lei da memória democrática, essa lei atual que foi aprovada, o seu filho ou filha maior também vai poder pedir. Isso quer dizer que, se o seu pai conseguir pela lei da memória democrática, você em seguida também vai poder pedir a sua, ainda que você seja filho maior. Ok, pessoal? Basicamente esses são os 3 casos. Esse primeiro, que é um pouco complicado com questão de documentação, como vai provar, aí precisa ver quais vão ser as instruções que os consulados vão ir recebendo. Esse caso que é preto no branco, simples, fácil de entender, não tem nada difícil, se você se enquadra, se não se enquadra, tchau. E logo esse outro caso também, que é simples de entender, ok? Basicamente esses são os casos que vão se beneficiar. A partir de quando você pode começar a procurar o consulado para dar entrada? Como nós vimos, um dia depois da publicação dessa lei no Boletim Oficial do Estado. Foi publicada dia 20, então a partir de amanhã, se você está vendo esse vídeo hoje, claro, dia 21 de outubro de 2022, você já pode procurar o consulado para dar entrada no seu pedido de nacionalidade. Documentação necessária para apresentar? Por enquanto não tem nenhuma informação, porque essa informação com certeza vai chegar para os consulados, e o consulado vai te informar a respeito de quais documentos você vai ter que apresentar ou deixar de apresentar para pedir a sua nacionalidade. Então uma boa notícia porque finalmente, depois de muita espera, agora a lei está aprovada, não tem volta atrás, está divulgada no Boletim Oficial do Estado e você já pode pedir a sua tão sonhada e esperada nacionalidade espanhola. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, curte e compartilha para ajudar pessoas que, assim como você, se interessam por esse assunto e estão buscando a sua nacionalidade. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!